Parte 1. O mistério interior. Há um lugar dentro de cada ser humano onde o silêncio fala. É ali que Jung situava o mistério que chamamos de Deus. Não como uma figura que governa o céu, mas como um princípio que habita o inconsciente. Desde o início da humanidade, o homem tenta compreender essa presença. Uns a chamaram de espírito, outros de energia, outros de amor. Mas todos sentiram a mesma força, algo maior do que o ego, algo que observa o nosso pequeno eu com uma sabedoria infinita. Para Jung, Deus é uma experiência psíquica real, não uma crença, mas um encontro. É a manifestação do self, o centro que busca unir nossas partes fragmentadas. Quando o ser humano entra em contato com esse centro, o mundo exterior muda de sentido. A vida deixa de ser uma sucessão de acasos e se torna uma revelação contínua. Os sonhos, os símbolos e até as dores começam a falar em uma linguagem secreta. Nesse ponto, o divino não é mais uma ideia distante. Ele se torna a respiração da alma. E o verdadeiro templo passa a ser o interior de cada um de nós. Parte 2. O Deus que habita o inconsciente. Jung dizia que se quisermos encontrar Deus, não devemos olhar para o céu, e sim para o inconsciente. É nele que o divino se manifesta, disfarçado de símbolos, imagens e intuições. A mente humana é um espelho da eternidade, e o inconsciente é o seu lado escuro, o oceano profundo, onde se movem as forças que moldam nossos pensamentos, sentimentos e sonhos. Lá vivem os arquétipos, formas primordiais do espírito. Entre eles, o arquétipo de Deus é o mais poderoso, porque representa a totalidade, o sentido último, a fonte da ordem e da vida. Mas esse Deus interior não é uma figura doce ou domesticada. Ele é fogo e sombra, é criação e destruição. É o mesmo impulso que faz o sol nascer e o mesmo que arranca as folhas do outono. Quando o ego tenta controlá-lo, ele se torna terrível. Quando o aceita com humildade, ele se torna luz. Por isso, Jung dizia que a experiência de Deus é perigosa. Ela exige entrega, não teoria. Encarar o inconsciente é como entrar num templo em ruínas. Há beleza, mas também medo. Encontramos os deuses antigos, os medos infantis, as imagens esquecidas. Tudo o que reprimimos, o ódio, a inveja, o desejo, volta a nos visitar com outra face. E é nesse confronto que surge o milagre, a transformação. Deus, dentro de nós, é um processo. Ele se revela na medida em que temos coragem de descer ao fundo do poço e olhar o que escondemos. Cada símbolo que emerge, uma cruz, uma estrela, uma serpente, é um pedaço da divindade tentando se comunicar. O inconsciente é o altar invisível onde o sagrado nos observa. E compreender isso é o início da verdadeira religiosidade. Não adorar, mas dialogar com o mistério. Parte 3. Luz e sombra da divindade para Jung. Deus não é apenas luz, ele também é sombra. E é justamente aí que o mistério se torna vivo. A mente humana sempre quis separar o bem do mal, o céu do inferno, a ordem do caos. Mas o inconsciente não obedece a essas divisões. Ele sabe que a sombra também pertence à luz, assim como a noite faz parte do dia. Jung via na própria Bíblia e nos mitos antigos essa dualidade divina. O Deus que cria e destrói, que cura e fere, que abençoa e pune. Esse paradoxo para ele não era contradição, mas completude. Porque o divino, sendo total,
não pode excluir nada de si. Negar a sombra seria negar metade de Deus. O mesmo acontece em nós. Quando tentamos ser apenas bons, corretos e luminosos, criamos um desequilíbrio interior. A sombra rejeitada cresce no escuro e um dia volta com fúria. Ela se manifesta em raiva, inveja, orgulho, medo, tudo aquilo que o ego não quer admitir. Mas Jung ensinava: o que negas te submete, o que aceitas te transforma. A sombra é o caminho para o sagrado. Ela é o portal por onde o divino se aproxima da consciência. Somente quem enfrenta o próprio abismo pode ver a verdadeira luz. E essa luz não é a que brilha no alto, mas a que surge das cinzas da alma. Por isso, integrar a sombra é um ato de fé. Não a fé cega em doutrinas, mas a fé viva na capacidade de Deus se manifestar através da imperfeição humana. A luz e a sombra são os dois braços com que o divino nos molda. Quando aprendemos a abraçar ambos, algo em nós desperta. Uma paz que não é ausência de conflito, mas reconciliação com o todo. Essa é a verdadeira redenção. Não ser puro, mas inteiro. E nesse instante, Deus deixa de ser um ideal distante e se torna uma presença real, pulsando em cada gesto, em cada respiração. Parte 4. O Self. O centro divino do ser em toda a obra de Jung. Há uma ideia central, a de que existe dentro de nós um centro espiritual, um ponto invisível onde tudo se organiza e se orienta. Ele o chamou de Self, o si mesmo, o arquétipo da totalidade. O Self é a imagem de Deus no homem, não o Deus das religiões, mas o princípio que une o consciente e o inconsciente, o finito e o eterno. É a presença silenciosa que observa, que guia e que busca restaurar a harmonia quando o ego se perde em ilusões. Enquanto o ego vive dividido, desejando, temendo, competindo, o Self permanece imóvel, como o sol que ilumina o caos interior. E assim como os planetas giram ao redor de sua estrela, a psique saudável gira em torno desse centro. A vida espiritual começa quando o homem deixa de ser o centro de si mesmo e reconhece que há algo maior dentro dele que o conduz. Mas o caminho até o Self não é linear. Ele passa pelo labirinto da alma, pelos espelhos do inconsciente, pelas vozes que tentam nos distrair. É preciso descer antes de subir. A consciência deve morrer para renascer. E esse renascimento é o que Jung chamou de processo de individuação, o percurso de tornar-se aquilo que realmente se é. No Self, o divino e o humano se encontram, não como opostos, mas como reflexos de uma mesma essência. Por isso Jung dizia que Deus precisa do homem para se tornar consciente, assim como o homem precisa de Deus para se tornar inteiro. É uma relação de espelho, um diálogo entre eternidades. Quando o indivíduo vive em harmonia com esse centro, ele não se torna santo nem perfeito, mas autêntico. Sente a vida fluir através dele com naturalidade. Os medos diminuem, o sentido se amplia e cada acontecimento, por mais simples, parece carregar uma mensagem. Porque a alma, enfim, aprendeu a ouvir o Self, a voz de Deus dentro do silêncio humano. Parte 5. O chamado do inconsciente. Self fala conosco, mas raramente em palavras. Ele se expressa através de símbolos, sonhos e coincidências. Os sinais misteriosos que o inconsciente envia quando o ego se afasta demais do centro. Jung chamava isso de sincronicidade.
Acontecimentos que parecem simples coincidências, mas carregam um significado profundo, uma ligação invisível entre o mundo interno e o mundo externo. Quando estamos atentos, percebemos que a vida está sempre nos chamando, tentando nos acordar para o essencial. Esse chamado nem sempre é suave. Às vezes vem na forma de uma perda, uma doença, uma decepção ou um vazio inexplicável. O ego chama isso de azar ou destino cruel, mas, sob a lente da alma, são convites para o despertar. O inconsciente não deseja nossa dor. Ele deseja nossa inteireza. E quando resistimos, ele aumenta o volume do chamado. O que antes era um sussurro torna-se tempestade. A vida muda de direção para que possamos nos reencontrar com o que realmente importa. O chamado do inconsciente é, no fundo, o chamado de Deus. Não o Deus dos dogmas, mas o Deus que habita o íntimo da psique e que deseja ser reconhecido. Ele nos chama a cada vez que fingimos ser o que não somos, a cada vez que negamos o que sentimos, a cada vez que vivemos apenas para fora, esquecendo o templo interior. Ouvir esse chamado exige coragem. Significa aceitar o caos que ele traz, pois toda transformação começa com uma desordem. Mas é no meio dessa confusão que surge o sentido, uma ordem mais profunda, viva, que o ego sozinho jamais poderia criar. Aqueles que escutam o inconsciente e seguem seus sinais experimentam algo raro, a sensação de que a vida conspira com o espírito, de que o destino não é inimigo, mas mestre, e pouco a pouco descobrem que nada é por acaso. Tudo é símbolo, tudo é revelação, tudo é Deus, tentando nos lembrar de quem somos. Parte 6. A morte do ego e o nascimento do espírito. Toda transformação verdadeira exige uma morte, não a do corpo, mas a do ego. Essa identidade frágil que acredita ser o centro do universo. O ego é necessário, mas limitado. Ele nos ajuda a viver no mundo, a ter um nome, um papel, uma história, mas chega um momento em que ele se torna prisão. A alma começa a sentir o peso de suas máscaras, e o self, o centro divino, começa a empurrar de dentro para fora, pedindo libertação. Jung descrevia esse processo como uma morte simbólica. O antigo eu precisa morrer para que o novo possa nascer. É um processo doloroso, pois o ego teme desaparecer. Ele luta, resiste, cria desculpas, busca distrações, mas nada detém o movimento da vida interior quando chega a hora. As certezas se desfazem, os planos perdem sentido e algo dentro de nós sussurra: deixa ir. A morte do ego é o ponto mais escuro da jornada espiritual. É o momento em que o indivíduo se sente perdido, vazio, sem chão, o que Jung chamava de noite escura da alma. Mas é exatamente ali que o espírito desperta, porque quando o ego se cala, o divino pode finalmente falar. O nascimento do espírito é silencioso. Não vem com milagres externos, mas com uma nova forma de ver. A pessoa começa a perceber o mundo com profundidade, sente compaixão onde antes havia julgamento, gratidão onde antes havia medo. Ela entende que a vida não é algo a ser controlado, mas vivido como um mistério. O poder que antes buscava fora agora se revela dentro. Jung via nesse renascimento o verdadeiro sentido da religião, religare, reconectar. Conectar o humano ao divino, o consciente ao inconsciente, o finito ao eterno. E quando essa união acontece, nasce uma nova consciência, serena, humilde, livre.
Não porque tudo se resolveu, mas porque a alma descobriu que Deus não está além da dor. Ele está dentro dela, transformando-a em luz. Parte 7. O encontro com o sagrado interior. Depois que o ego morre, nasce o silêncio. E é nesse silêncio que o sagrado se aproxima. Não como voz que grita, mas como presença que envolve. O ser humano, esvaziado de ilusões, começa a perceber uma luz que não vem de fora. Um brilho interior, constante e suave, que se revela como o verdadeiro rosto de Deus. Jung acreditava que o encontro com o sagrado não acontece nos templos, mas no coração. É um acontecimento interior, uma comunhão entre o self e a consciência desperta. Deus deixa de ser um conceito para se tornar uma experiência viva. O indivíduo sente que algo o observa, o ama e o guia, não de longe, mas de dentro. E nesse instante, o sentido da vida deixa de ser buscado. Ele é simplesmente vivido. Esse encontro não elimina o sofrimento, mas o transforma. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser instrumento de revelação. O medo perde a força, porque o homem compreende que nada o separa do divino, nem o tempo, nem os erros, nem a morte. Há uma unidade secreta sustentando tudo, e é essa unidade que Jung chamou de a singularidade de Deus. O ponto em que o humano e o eterno se reconhecem como um só. O sagrado interior não exige rituais, apenas presença. Ele se manifesta no simples, num olhar sincero, no gesto compassivo, no silêncio que acolhe. Cada momento da vida se torna liturgia, cada respiração, uma prece. A alma passa a viver em estado de reverência, não por obrigação, mas por gratidão. Nesse estágio, a consciência deixa de perguntar quem é Deus e passa a perguntar quem sou eu diante dele. E aos poucos percebe que não há separação. O homem é o espelho pelo qual Deus se vê. E o que chamamos de iluminação é apenas esse reconhecimento. O divino habitando o humano, o eterno pulsando no instante. Parte 8. A consciência como ponte para o divino. Para Jung, o ser humano tem uma missão silenciosa e grandiosa: tornar Deus consciente de si mesmo. Essa afirmação, aparentemente ousada, carrega um dos segredos mais profundos da psicologia junguiana. A divindade, dizia ele, existe em potencial, uma força viva, mas que precisa da consciência humana para se perceber plenamente. É através de nós que o universo se reconhece. A consciência é o espelho do divino. Quando o homem desperta para essa verdade, ele entende que viver não é um acaso, mas uma participação no processo cósmico da criação. Cada pensamento, cada escolha, cada ato é uma pincelada na obra que o próprio Deus pinta através da humanidade. E quanto mais conscientes nos tornamos, mais o divino se manifesta em sua plenitude. Mas despertar não é simples. Exige atravessar as zonas de sombra, reconhecer o próprio caos e, ainda assim, manter os olhos voltados à luz. A consciência é uma chama frágil, cercada pela escuridão do inconsciente. E é essa tensão que dá sentido à existência. Se não houvesse o conflito entre luz e sombra, não haveria crescimento nem revelação. A consciência só evolui quando é desafiada. Jung acreditava que a psicologia e a espiritualidade se unem nesse ponto, no esforço de ampliar a consciência. Toda vez que integramos um aspecto reprimido, Deus se torna um pouco mais visível dentro de nós. Toda vez que escolhemos a verdade em vez da máscara, a luz divina se expande.
A consciência é, portanto, a ponte viva entre o humano e o eterno. Quando essa ponte se fortalece, o homem deixa de ser marionete de seus impulsos inconscientes e se torna colaborador da obra divina. Não é mais conduzido pelo acaso, mas pelo sentido. Ele age, fala e ama com intenção, sabendo que o Espírito age através dele. E assim, passo a passo, o universo desperta em si mesmo, pela via da alma humana. Essa é a grande tarefa espiritual da humanidade, ser o meio pelo qual o mistério se conhece. E cada um de nós é uma centelha dessa consciência, um olhar de Deus voltado para o próprio infinito. Parte 9. A unidade dos opostos. Para Jung, Deus não é apenas luz. Ele é a união dos opostos. É o encontro entre o bem e o mal, entre o amor e a destruição, entre o espírito e a matéria. A mente humana teme essas contradições, mas o divino as abraça. Porque a totalidade só existe quando tudo está incluído. E essa é uma das ideias mais revolucionárias do pensamento junguiano. Deus é o todo, e o todo contém tanto o que veneramos quanto o que negamos. Na psicologia simbólica de Jung, essa união é representada por imagens de completude: o círculo, a mandala, o yin e o yang, o casamento alquímico entre o sol e a lua. Esses símbolos expressam o mesmo mistério, o equilíbrio entre forças opostas que se complementam. Não há luz sem sombra, nem pureza sem erro, nem nascimento sem morte. A alma amadurece quando compreende que o conflito faz parte da criação. O homem moderno, ao tentar ser apenas racional, perdeu a sabedoria do paradoxo. Quer eliminar o caos, controlar a vida, definir o bem absoluto. Mas quanto mais luta contra a sombra, mais ela cresce. Jung via nisso a raiz das neuroses da civilização, a negação da metade obscura da existência. O caminho da individuação, por outro lado, não busca eliminar os contrários, mas reconciliá-los, e essa reconciliação é o reflexo mais puro do divino em nós. Quando aceitamos nossos opostos, o amor e o ódio, o medo e a coragem, o orgulho e a humildade, algo maior nasce, a consciência do todo. Essa consciência não julga, compreende, não separa, une, e nesse estado a alma sente uma paz, que não é ausência de conflito, mas presença de sentido. O divino é a harmonia que sustenta a tensão. É o ponto onde o sim e o não se equilibram, onde o tempo e o eterno se tocam. É o olhar que contempla o caos e ainda assim vê beleza. Na unidade dos opostos, Deus se revela como aquilo que é, a plenitude que abraça o imperfeito. E é nesse reconhecimento que o homem deixa de ser fragmento e se torna espelho da totalidade. Porque, no fundo, a luz só existe para que a sombra possa dançar. Parte 10. A singularidade de Deus. Chegamos ao ponto onde todas as buscas se unem. O caminho da alma, com suas dores e revelações, conduz sempre ao mesmo destino: o reencontro com o centro. Esse centro é o Self, e o Self é a imagem viva de Deus em nós. A singularidade de Deus não está fora, nas estrelas ou nos templos, mas no instante em que o homem desperta para a sua própria totalidade. Deus é singular porque é indivisível. Não há dois deuses, nem 1000 formas separadas dele. Há apenas uma presença infinita que se manifesta em múltiplos reflexos. Cada pessoa, cada vida, cada respiração é um ponto onde o divino se faz visível.
Assim como o oceano se reflete em cada gota, o eterno se revela em cada alma. Quando Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta, ele apontava para essa verdade. A jornada espiritual não é fuga do mundo, mas retorno ao seu centro. E esse retorno é o momento em que percebemos que Deus nunca esteve ausente. Fomos nós que nos perdemos dele em meio ao ruído do ego. A singularidade de Deus é o silêncio que sustenta todas as vozes, o vazio, fértil que dá origem a tudo o que existe. Ao fim da jornada, o buscador entende que não há nada a conquistar. Não há degraus, nem doutrinas, nem provas. Há apenas o despertar. E nesse despertar, o eu e o tu se dissolvem na mesma luz. O homem deixa de dizer eu creio em Deus e passa a dizer eu sou em Deus. Não como arrogância, mas como reconhecimento da unidade essencial entre o Criador e sua criação. Essa é a singularidade de Deus, o ponto onde todos os contrários se reconciliam, onde o tempo toca o eterno, onde o amor se reconhece em tudo. É o momento em que o homem enfim compreende que não há dois, nunca houve dois. Há apenas um, e esse um respira em nós, vive em nós, sonha através de nós. E quando essa consciência desperta, o mundo inteiro muda de cor. O banal se torna sagrado, o instante se torna infinito e o silêncio se torna oração. Pois aquele que encontrou Deus em si mesmo, encontrou o todo no nada e o eterno no agora.